Você já reparou que praticamente tudo dentro de uma propriedade rural depende de energia elétrica? Seja para irrigação, ordenha, resfriamento do leite, aviários, pocilgas, armazém de grãos, secadores, bombas d'água ou até mesmo para alimentar máquinas e equipamentos. A energia está presente em praticamente todas as atividades do campo. Mas existe um problema. Todos os anos, a conta de luz fica mais cara. Enquanto o produtor luta para controlar os custos de produção, as tarifas de energia continuam aumentando. Mas existe uma tecnologia que vem ajudando milhares de produtores rurais a reduzir um dos principais custos fixos da propriedade. Essa tecnologia se chama energia solar. Neste vídeo você vai entender como ela funciona no agronegócio, quanto é possível economizar, quais são as vantagens, as limitações e por que ela tem sido considerada um dos melhores investimentos para quem vive da produção rural. Então, vamos começar pelo básico. Como funciona a energia solar em uma propriedade rural? O princípio é exatamente o mesmo utilizado em residências e empresas. As placas solares captam a luz do sol e transformam essa energia em eletricidade. Essa energia alimenta imediatamente os equipamentos da propriedade. Quando a produção é maior do que o consumo, o excedente é enviado para a rede da concessionária e convertido em créditos de energia, conforme as regras da geração distribuída prevista na legislação brasileira. Esses créditos podem ser utilizados quando o sistema produz menos energia, como durante a noite ou então em dias muito nublados. Na prática, o produtor continua utilizando normalmente a energia da concessionária, mas passa a produzir grande parte da eletricidade que ele mesmo consome. Agora vamos pensar em uma situação muito comum. Imagine uma propriedade leiteira. Todos os dias existem equipamentos funcionando praticamente sem parar. São tanques de resfriamento, bombas de água, ordenhadeiras, iluminação, motores, ventiladores. Se a conta de energia ultrapassa alguns milhares de reais por mês, qualquer redução representa um ganho direto na rentabilidade da atividade. O mesmo acontece em granjas de aves, suinocultura, irrigação, armazenagem de grãos e diversas outras atividades do agro. Na maioria dos casos, o produtor não aumenta sua produção apenas por instalar energia solar, mas ele reduz um custo que pesa no orçamento durante muitos anos e, por isso, melhora o lucro da propriedade. Uma das maiores vantagens da energia solar no campo é justamente essa previsibilidade. Enquanto o preço de fertilizantes, combustíveis, insumos e energia sofre constantes variações, a geração solar permite reduzir a dependência dos reajustes da tarifa elétrica. É como transformar uma despesa que aumentaria todos os anos em um investimento que gera economia por mais de 2 décadas. Outro benefício importante é que muitas propriedades rurais possuem excelente disponibilidade de espaço para a instalação das placas. São galpões, estábulos, barracões, coberturas, áreas de campo livre. Tudo isso facilita o dimensionamento do sistema. Além disso, a vida útil dos módulos solares ultrapassa 25 anos, exigindo pouca manutenção ao longo do tempo. Outro ponto interessante é que o produtor rural costuma consumir bastante energia justamente durante o dia. E esse é exatamente o período em que o sistema solar produz mais eletricidade. Essa coincidência torna a energia solar ainda mais eficiente para muitas atividades agrícolas. Mas nem tudo são vantagens. Também existem alguns pontos que precisam ser considerados antes de qualquer investimento. O primeiro deles é o valor inicial. Embora os preços tenham caído bastante nos últimos anos, ainda é necessário realizar um investimento ou contratar um financiamento. A boa notícia é que existem diversas linhas de crédito voltadas ao agronegócio, que podem ser utilizadas para esse tipo de projeto, dependendo da instituição financeira e do perfil do produtor. Outro ponto importante é o dimensionamento correto. Um sistema pequeno pode não atender toda a demanda necessária. Já um sistema muito maior do que o necessário representa um investimento sem necessidade. Por isso, um bom projeto sempre começa com uma análise detalhada do consumo da propriedade. Também é importante avaliar
a estrutura onde as placas serão instaladas, a orientação do telhado, possíveis sombras e o padrão de consumo de energia ao longo do ano. Mas agora vamos falar sobre uma dúvida muito comum. A energia solar funciona em dias nublados? Sim, ela continua produzindo energia. A geração apenas diminui em comparação com um dia de sol intenso. Outra pergunta frequente é: e quando falta energia da concessionária? Se o sistema for o modelo tradicional conectado à rede, chamado de on-grid, ele será desligado automaticamente por segurança. Se o produtor precisar manter alguns equipamentos funcionando durante apagões, existem sistemas híbridos com baterias, capazes de fornecer energia mesmo durante interrupções no fornecimento. Essa solução é muito interessante para propriedades que não podem interromper atividades como ordenha, climatização de aviários, sistemas de irrigação, câmaras frias ou equipamentos essenciais. Também vale lembrar aqui que a geração distribuída no Brasil é regulamentada pela Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da Geração Distribuída. Ela estabelece as regras para a conexão dos sistemas à rede elétrica, compensação de créditos de energia e os direitos e deveres dos consumidores que produzem sua própria energia. Isso trouxe mais segurança jurídica para quem decide investir nessa tecnologia. Então, agora vamos falar sobre economia. Essa é a pergunta que todo produtor faz. Quanto é possível economizar? A resposta depende do consumo da propriedade e do tamanho do sistema instalado. Em muitos casos, é possível reduzir grande parte da despesa com energia elétrica, permanecendo apenas com alguns custos mínimos cobrados pela distribuidora e outros encargos previstos na regulamentação. O retorno do investimento normalmente acontece entre 4 e 7 anos, dependendo do consumo, do valor da tarifa de energia, das condições de financiamento e das características do projeto. Depois desse período, toda a economia continua acontecendo durante muitos e muitos anos. É como se a propriedade passasse a produzir não apenas alimentos ou grãos, mas também parte da própria energia que consome. E isso faz toda a diferença na competitividade do negócio. A verdade é que o agronegócio brasileiro está cada vez mais tecnológico. Hoje, quem investe em automação, irrigação, armazenagem e eficiência energética consegue produzir muito mais gastando menos. E a energia solar faz parte dessa transformação. Ela reduz custos, melhora o fluxo de caixa, aumenta a previsibilidade financeira e ainda agrega valor à propriedade rural. Mas existe um detalhe importante. Cada propriedade possui uma realidade diferente. O consumo muda, a atividade muda e a tarifa também muda. Por isso, não existe um sistema padrão que sirva para todos. O projeto precisa ser personalizado. Se você aí que está me ouvindo é produtor rural e quer descobrir quanto poderia economizar com energia solar na sua propriedade, a equipe da SolarSul pode realizar uma análise completa do seu consumo e apresentar uma solução dimensionada para a sua necessidade. Gostou desse conteúdo? Então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outros produtores rurais e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais conteúdo sobre energia solar, economia de energia e tecnologias que ajudam o agronegócio a produzir mais, gastar menos e aumentar a rentabilidade. Até o próximo vídeo.